Oi pessoal, tudo bem? Gente, o vídeo de hoje é mais uma tag no canal e a tag de hoje é a tag Se Eu Fosse e Por Quê. É muito legal essa tag, apesar de ter umas perguntinhas meio doidas, mas eu gostei de algumas respostas, sabe? Então, vamos lá pra esse vídeo não ficar louco. Então, a primeira pergunta é se eu fosse um mês. Não é porque é um mês do meu aniversário, mas eu seria dezembro. Pelo simples fato de ter muita festividade, né, gente? Tem Natal, tem Ano Novo. Ai, eu gosto muito. E tem o aniversário também, né? Então, eu seria dezembro. Se eu fosse um dia da semana, com certeza eu seria sexta, né? Sexta-feira sua linda! Eu seria sexta ou sábado. Sexta. Sério, já cheguei a sexta, eu já amo. Gosto de sexta. Se eu fosse uma estação do ano, eu seria inverno. Inverno porque entre frio e calor eu sou muito mais frio, né? Então seria inverno. Se eu fosse um planeta, eu seria planeta Terra. Se eu fosse uma direção, eu seria norte. Se eu fosse um móvel, eu seria sofá. Gosto de sofá. Tipo, quando eu termino de arrumar a casa, que eu tô super exausta, eu deito no sofá. Amo. Se eu fosse um pecado, eu seria gula. Sério, eu sou daquelas que vai na padaria e olha assim, aquele tanto de coisa que quer levar tudo. Às vezes eu nem com fome tô e já falo, eu quero isso. Gula. Se eu fosse um sentido, eu seria visão. Se eu fosse uma pedra, eu seria uma esmeralda. Se eu fosse uma planta, eu seria uma rosa. Se eu fosse um clima, eu seria nublado. Gente, eu amo esse climinha, sabe? Esse tempinho nublado. Sério, sou apaixonada. Eu gosto muito de tipo, vou sair, o tempo tá nublado, tá fechado. Eu gosto desse tempo. Mas assim, sem chuva, nublado, sabe? Não tem sol nem chuva, nublado, amo. Se eu fosse um prato, eu seria lasanha, gente. Amo lasanha. A lasanha bem... Você vê assim, mussarela derretidinha, orégano. Aquela mussarela caseira, né? Aquela que você compra no supermercado, não. Aquela não é boa, não. Se eu fosse um instrumento musical, eu seria um violão. Eu seria muito um violão, gente. Morro de vontade de aprender. Acho lindo, sério, seria um violão. Se eu fosse um elemento, eu seria o ar. Se eu fosse uma cor, eu seria a cor que eu gosto, né? Que é roxo, lilás, já falei isso em vídeo. Roxo e lilás não é a mesma coisa, né, gente? Mas eu gosto das duas. Eu gosto de rosa também. Só que eu acho muito delicadinho lilás. Eu seria lilás. Se eu fosse um animal, eu seria uma borboleta. Voaria para vários lugares. Se eu fosse um som, eu acho que eu seria o som do útero. Ai, gente, o som do útero, aquele... O sonzinho maravilhoso. Saudades. Eu seria o som do útero. Se eu fosse um sentimento, com certeza um sentimento de amor. Eu seria muito amor. Se eu fosse um lugar... Gente, Biinha tá aqui, tá? Relevem. Se eu fosse um lugar... eu seria muitos lugares, né? Mas vou colocar um aí que eu morro de vontade de conhecer. Cancún. Eu seria muito Cancún. Se eu fosse um sabor, eu seria maracujá. Primeiro, maracujá que eu gosto muito. Segundo, porque eu sou tipo, tem dia que eu tô bem docinha, tem dia que eu tô azedinha. Mas não que eu saia descontando nas pessoas, não, gente, tá? Eu seria maracujá porque nem eu me entendo às vezes. Então, maracujá. Se eu fosse uma palavra, o que eu seria? Nossa, gente, tem tantas palavras que eu seria. Acho que eu vou colocar amor também.
O que falta em muitas pessoas hoje em dia, amor. Se eu fosse um objeto... Vale celular? Porque, assim, eu não vejo celular como objeto, mas se eu fosse um objeto, gente... Nossa, o que eu seria? Não sei, vamos colocar o celular mesmo. Nem gosto. Ó, nem gosto. Se eu fosse uma parte do corpo, eu seria os olhos. A gente vê tudo, né? Então eu seria os olhos. Se eu fosse um número, eu seria o meu número predileto. Não sei se eu já falei isso em vídeo, mas eu acho que não. Meu número predileto é o 7. Não porque eu faço aniversário dia 7 de dezembro, não. Mas eu amo 7, sério. É um número que eu gosto muito. Se eu fosse um símbolo, eu seria o símbolo infinito. Que não tem fim. Se eu fosse uma música, eu seria uma música que eu amo escutar. Eu não sei quem canta. Eu amo escutar a música, mas eu não sei quem canta. Mas ela fala assim: aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz, me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Ela é Aquieta Minha Alma, eu acho que é o nome dela. Ela é muito linda, eu sou apaixonada nessa música. E é uma música que mexe muito comigo, sabe? Tipo, quando eu quero escutar muito músicas aqui em casa, eu coloco ela e fico refletindo, pensando, né? Sentindo a presença de Deus. É uma música que eu amo, então eu seria essa. Gente, até que foi essa, então teve até algumas coisinhas que não foram tão hilárias. Mas eu gostei, se você gostou já deixa o seu like, se inscreve aqui embaixo e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus, até o próximo. Tchau!